pessoal entrava aí. Depois, qualquer coisa, eles dão uma olhadinha também no canal lá. É isso aí. Galera, ontem a gente falou de prisma, né? E aí ficou faltando, para terminar essa aula de prisma, falar de paralelepípedo e do cubo, tá? É falar especificamente de paralelepípedo e de cubo. Belezinha? Então, vamos lá. Hoje é dia 22. Eu estou no livro 5 e é a frente 2, tá? A aula que eu não faço ideia. O que é o paralelepípedo, pessoal? Ele também é conhecido como um hexaedro, né? Ele é um poliedro que ele possui 6 faces. As 6 faces dele são retangulares, então eu vou desenhar aqui. É a caixinha de sapato que vocês estão acostumados a ver aí em casa, pode ser também o quarto onde vocês estão. Então, isso daí são os paralelepípedos. Vocês sabem desenhar um paralelepípedo bonitinho, ó? Então, eu fiz 2 retângulos, um na frente e um pouquinho atrás dele. E aí, agora eu vou ligar aqui os vértices dele. Eu vou ligar o vértice de cima. Vou tentar fazer bonitinho, né, Matheus? Isso. Aqui também. Boa. E aí, ligou. Aí, formou aqui o nosso paralelepípedo, esse sólido. Show? E aí, a gente vai, ó, só tirar aqui um pouquinho, tracejar essas arestas aqui do fundo, para dar ideia de profundidade. Tá claro isso? Tudo bem até aqui? Então, o paralelepípedo, ó, é como no formato de uma piscina também, né? É muito comum isso, no formato de um colchão, de uma caixa. Vocês estão bem acostumados a ver esse sólido no dia a dia, né? E aí ele tem um comprimento aqui que é A, uma largura B e uma altura C. Quais são as fórmulas que a gente vai martelar aí para poder calcular? É a área dele, né? A área da base, a área lateral e a área total, show? E o seu volume, tá certo? Para a gente guardar essas fórmulas. Como é que a gente calcula a área da base? Vamos lá. Se eu considero esse retângulo aqui de baixo como a base, então calcular a área da base é fazer a área desse retângulo aqui, ó. Desse retângulo que está na base inferior. Seria A vezes B. Então, a área da base, eu posso dizer que é A vezes B. Seria o comprimento vezes a largura do nosso prisma. Para calcular a área lateral, que eu tenho que ficar atento, tudo bem? Eu vou calcular a área dos retângulos que estão em volta aqui da minha caixa. Então, ó, eu tenho 2 tipos de retângulo. Eu tenho esse retângulo aqui, ó, que ele tem dimensões D e C, e tem esse retângulo aqui do fundo, ó, e da frente, que ele tem dimensões A e altura C. Todo mundo consegue ver? Então, a minha área lateral seriam esse retângulo aqui da frente e o retângulo lá de trás. São 2 retângulos com dimensões AC. Então, vão ser 2 retângulos com área AC, mais esse retângulo aqui da direita com o retângulo da esquerda, que tem dimensões B e C, com 2BC. Então, são esses 2 tipos aí de retângulo. Até aqui, alguma dúvida no que eu falei? Tudo tranquilo? E calcular a área total, você vai somar a área de todas as faces. A área total, então, ela vai ser, ó, são 2 bases, a B, que é a base inferior e a superior, mais essa área lateral, que é 2AC mais 2BC. Então, essa daqui é a fórmula para a área total do paralelepípedo. Tudo bem até aqui? O volume vai ser
o produto da área da base vezes a altura. Então, nesse caso, a área da base é o AB e a altura seria a aresta C. Então, quando você multiplica as três dimensões ali, né? Largura, comprimento e a altura, você tem o volume. Então, são essas formulazinhas aqui, ó. Volume do paralelepípedo, área total, área lateral e área da base. Show! Além disso, eu quero mostrar para vocês o cálculo da diagonal. Eu não tinha conversado com vocês sobre esse elemento no prisma, mas todo prisma ele tem uma diagonal. O que é uma diagonal? É o segmento que une vértices que não estão ali na mesma face. Então, por exemplo, eu quero que vocês entendam aqui, ó. Esse vértice A, ele está na mesma face que esses três aqui, ó. Que é a face superior. O vértice A está na face desses outros dois aqui de baixo também, ó. Seria a face de trás. E esse vértice A, ele está na mesma face que esses daqui também, ó. Então, todos esses pontos que eu marquei, esses vértices, eles estão em alguma face junto com o ponto A, tá certo? O único ponto que não está em face nenhuma com A seria esse ponto aqui embaixo, que é o ponto B, ó. Esse ponto B e o ponto A, eles estão em faces, em planos diferentes. Então, quando eu ligo aqui o segmento AB, eu tenho o que a gente chama de diagonal do nosso prisma. No caso do paralelepípedo, a gente vai estudar isso mais para frente. Ele tem aqui quantas diagonais? Ele tem essa diagonal que é AB, ele tem essa outra diagonal aqui, tá certo? Ele tem essa, e ele tem ligando esse ponto aqui, ó, E, vou chamar aqui de EF, só não vou fazer o desenho para não ficar feio, tá? E F. Então, ele tem o AB, essa daqui, essa, e tem o EF também. Eu só não vou ligar porque vai ficar meio estranho, belezinha? Aí a gente não precisa saber quantas diagonais tem, a gente vai estudar isso ainda, calcular o número de diagonais de um poliedro, ok? O que me interessa é uma fórmula para calcular o comprimento dessa diagonal. Como é que eu vou calcular essa diagonal? É simples, meus amores. A gente vai usar esse triângulo aqui, ó. Eu vou pegar essa aresta aqui, vou pegar uma retinha para ficar bonitinho, né? C. E vou pegar esse segmento aqui embaixo. E é o segmento que eu vou dar nome aqui para vocês, de segmento CB. Ou vamos chamar de E. Então, nesse triângulo AEB, esse segmento AE, ele seria a aresta C, e esse segmento BE, perdão, ele seria a diagonal do retângulo da base. E aí eu posso afirmar que aqui é um ângulo de 90, lembra? Porque como o AE é perpendicular à base, qualquer reta que tocar no ponto E vai ser perpendicular a ele. E aí eu tenho esse triângulo retângulo aqui, galera, ó. E aí, para calcular a diagonal do paralelepípedo, eu vou fazer Pitágoras, ó. Diagonal ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado mais D ao quadrado. Só que na nossa base aqui, ó, de medidas A, B, vocês concordam que dá para escrever a diagonalzinha D em função deles? Eu posso escrever aqui, ó, usar o teorema de Pitágoras de novo, porque aqui é Bzinho, e dizer que D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí eu posso substituir essa expressão aqui, ó.
E aí eu vou chegar nessa expressãozinha aqui, ó. E d ao quadrado é c ao quadrado mais... E aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, o dele vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Show? Vocês entenderam? Então, essa daqui é a fórmula para diagonal do paralelepípedo. Vocês estão aqui comigo? Sim. Tá bom. Alguma dúvida no que eu fiz? Tá tranquilo? Não. Então, tá. Então, a fórmula para a diagonal do paralelepípedo é: a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo que a, b e c são a comprimento, largura e altura. E aí, agora eu vou mostrar tudo isso para vocês no cubo também. Aí o cubo é um pouco mais rápido e a gente faz exercício. Tá certo? Opa, tem alguém batendo na porta. Fala, Coloque, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Posso ir para o cubo? Pode sim. Tá. O cubo, ele também é um hexaedro, só que ele é o hexaedro regular. Eu gosto de escrever aqui que ele pode aparecer assim também, tá? No enunciado. É o hexaedro regular, que seria um poliedro que tem 6 faces e todas as arestas congruentes. As 6 faces são todas do mesmo tipo, são todos quadrados com as arestas iguais, obviamente, certinho? Então, esse daqui seria o nosso cubinho. Vou desenhar ele parecido lá com o paralelepípedo, tá bom? Eu vou pegar um quadradinho à frente, um quadradinho atrás. E aí eu vou ligar os vértices deles. Nossa, eu acho muito doido desenhar, tipo, assim. Porque normalmente eu faço a parte de cima, tá ligado? Aí eu vou puxando os Sim. vértices. Você faz esse paralelogramo, puxa e faz embaixo, né? Entendi. É, eu acho mais fácil o meu, não sei. Depende. O seu é mais fácil porque você já sabe fazer. E o Não, meu e também também. porque você tá com um quadradinho aí, aí botar o quadradinho e aí depois você bota o vértice, ele vai ficar torto, aí não sei. Então, ó, como eu estava dizendo, ele tem todas as arestas congruentes. Então, o comprimento é a largura é A e a altura é A. E aí as fórmulas, vão lá. A área da base é um quadradinho de lado A. Então, vai ser A ao quadrado. A área lateral são 4 quadradinhos aqui ao redor com A ao quadrado de área. Então, vai ser 4A ao quadrado. A área total são 6 quadradinhos ao todo, né? Hexaedro regular. Então, 6A ao quadrado. E o volume, A vezes A vezes A. A ao cubo. Tá certinho? Então, a gente usa aqui A elevado ao cubo, óbvio. Ó, A elevado ao cubo. Por isso que a gente usa aí essa expressão para o expoente 3. Tá certo? E também tem a diagonal. Mesmo raciocínio. Vou pegar esses dois vértices, tá? Com a aresta A e com a diagonal do quadradinho. Tudo bem? Da base.
Então, aqui é a aresta A e aqui é a diagonal do quadradinho. Esse Dzinho, vamos escrever aqui, ó, é a diagonal do quadrado. E aí a gente aprendeu que é a raiz de 2. Tá certinho, meus amores? A diagonal do quadrado é a raiz de 2, L raiz de 2. E então, para calcular o Dzão é diagonal do cubo, a gente vai fazer Dzão ao quadrado igual a ao quadrado mais D ao quadrado. Vai ficar Dzão ao quadrado igual a ao quadrado mais. Se eu pego isso daqui e elevo ao quadrado, ó, a raiz de 2 elevado ao quadrado, então vai ser a ao quadrado mais 2a ao quadrado. Então o D vai ser 3a ao quadrado. E quando a gente tira da raiz, o A sai. Então vai ser A raiz de 3. Então nós temos aqui diagonal do cubo, volume e as suas áreas. Tô com dor na mão, acredita? E também estou escrevendo nessa mesinha aqui desde as 7 da manhã. Quando tiver tudo ok, alguém me dá um aviso aí, que aí eu já abro a apostila aqui e a gente manda ver nos exercícios. Pode ser? Pensem aí, galera. Não sei se chegaram a fazer ontem também. Então, ó, lá na página 25, qual que é a aula? 19. Tem esse primeiro exercício aqui que a gente já fez na aula passada, né? 1, aí 2 o 3, e depois a gente pensa aqui no 4 também. Show? Então, vamos fazer esse exercício aí, que é o exercício 2. Enquanto eu desenho aqui o nosso prisma, dá uma pensada aí vocês, tá? No que ele quer fazer.
Vou dar uma aguinha. Sede. Tá quente aí? Aqui tá um calor. Meu quarto não tá, não. Lá fora deve estar. Um pedaço de queijo em formato de prisma triangular regular. Então, ó, quando ele fala que é regular, então significa que aqui na base é um triângulo equilátero. Então, esse pedaço de queijo de base triangular tem 6 centímetros de altura e possui como base um triângulo de 10 centímetros de lado. Então, tem 6 centímetros de altura e 10 centímetros de lado. O volume desse pedaço de queijo em centímetros cúbicos é igual a... Então, ele quer o volume desse pedaço de queijo. Como a nossa base seria esse triângulo aqui, né? E é um triângulo equilátero, então, para calcular o volume, nós vamos calcular através do princípio de Cavalieri, que é a área da base vezes a altura. E como a nossa base é esse triângulo equilátero, a área da base vai ser a área do triângulo equilátero. Vocês lembram? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No caso aqui, o lado do triângulo equilátero é 10, então vai ficar 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai dar 100 raiz de 3 sobre 4. A área da base vai ser 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Para calcular o volume, Saúde. obrigado. Tem 6 centímetros de altura e possui como base um triângulo de 10 centímetros de lado. O volume desse pedaço de queijo em centímetros cúbicos é igual a... Tá. O volume ele vai ser 25 raiz de 3 vezes 6. Eu vou ter que fazer 25 vezes 3, 6, né? 6 vezes 5, 30, vão 3, 12 vai dar 150 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ai, ai. A alternativa correta, letra A, de amor. Ai, ai, trabalhar. Acho que eu tô bem. Se mantiver tudo ok, vamos para o próximo. Tudo bem? Pensa aí no 3. Vamos Tudo lá. bem. 2 minutinhos para vocês pensarem.
Acho que esse exercício é da FUVEST do ano passado, se não me engano. Olha lá, ó. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com o formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau tem um retângulo de dimensões 20 por 50 centímetros, e a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos é de 10. A diferença de um piso e também entre os degraus não, consecutiva é de 10 centímetros. O volume em metros cúbicos dessa escada é igual a... que é o volume em metros cúbicos. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu pensei aqui em fazer? Dividir os cubinhos, né? Então, eu vou ter esse primeiro aqui. Aí eu vou ter esse segundo. Cubinho não, né? Os paralelepípedos. O terceiro e o quarto. Vocês entenderam meu raciocínio? Ó, eu vou ter esse carinha aqui, que é o 1. Esse que é o 2. O 3. E o 4. E aí o volume da minha escada, ele vai ser o volume do 1, mais o volume do 2, mais o volume do 3, mais o volume do 4. E aí esse 1 aqui, ele tem dimensões 50 por 20 e a altura aqui, ó, 10. Então, vamos lá, o volume do primeiro vai ser 50 vezes 20 vezes 10. Mais esse segundo, ele tem a largura, todos têm largura de 50. E aqui 20 também, tá? Seria a distância aqui da base do degrau. Tudo bem? Só que a altura dele vai ser 20. Vocês concordam comigo? A altura aqui vai ser, ó, 10 mais 10, 20. Então, vai ser 50 vezes 20 vezes 20. Mais o do 3 vai ser 50 vezes 20 vezes 30. 50 vezes 20 vezes 30. Mais o do 4 vai ser 50 vezes 20 vezes 40. 10, 20, 30, 40. Você pode fazer assim também, fala. Alguém abriu aí. Ai, foi mal. Poderia fazer, tipo, o volume de um degrau e aí só multiplica por 10, né? Pra não ficar Tá, fazendo entendi. Você fez ali o vários número... valores diferentes. Entendi, você fez aqui, né? Você fez isso. Né? 1, 2, 3, 4, 7, Isso. 8, 9, 10. Sim, pode também. Boa, legal. Aí aqui, ó, eu posso colocar os 50 vezes 20 em evidência, aí vai sobrar 10 mais 20 mais 30 mais 40. 10 mais 20 mais 30 mais 40. O volume seria, aqui fora, ó, vai dar 1000 vezes essa soma aqui, ó. 70, 90, 100. Então, o volume seria igual a 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil centímetros cúbicos. Como ele quer em metros cúbicos, vamos lembrar, né? Metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, você vai dividir por 1000 para chegar em decímetros cúbicos e, de novo, dividir por 1000 para chegar em metros cúbicos. Então, vai dividir 2 vezes por 1000, né? A gente vai pegar esse valor aqui e vai dividir por 10 elevado à sexta. Então, isso daqui vai dar 0,1 metro cúbico, que é 10 elevado à quinta, né? Pera. Por que que assim? Ué. Eu fiz errado? Não, é porque, tipo, sem transformar antes.
Aí, tipo, 20 vezes 50. Aí são 2 zeros. Mais o zero do 10. Mais o zero do 10. Dá Aí 1000. vezes 10 centímetros. Não seria 10 mil e não 100 mil? Não, porque essa soma aqui vai... Ah, vamos lá. Se você fez do jeito seu, você fez assim, ó, 50 vezes 20 vezes 10. Certo? Isso daqui vai dar 10. 5 vezes 2 e 1, 2, 3. 1, 2, 3. O seu deu 10 mil, o volume de 1 só, meu amor. Sim. Vezes 10 vai dar 100 mil. Ah, tá, ok. Você já tinha multiplicado. Entendeu? Uhum. Então, alternativa A também, né? Alternativa A. E esse 4? Uma prova de atletismo muito disputada nos Jogos Olímpicos é o dos 300 metros com obstáculos. Nela, os competidores saltam obstáculos fixos de 91,4 centímetros, no caso dos homens, e 76,2 centímetros para as mulheres. Isso é a altura do obstáculo. Além disso, precisam ultrapassar um fosso de água com 3,6 por 3,6 de superfície e fundo plano inclinado com profundidade máxima de 76 centímetros, que vai diminuindo gradualmente até atingir o nível da pista, conforme a figura a seguir. Ele está falando desse plano aqui, ó, galera. E aí é fundinho aqui, com a altura máxima, e vem diminuindo. Aí ele quer saber qual o volume desse fosso. O fosso, ele seria assim, ó, desculpa, voltei aqui. O fosso, ele seria algo assim. Como se fosse uma piscina, que tem a parte mais rasa e a parte mais funda ali. Esse seria o fosso. Tá claro? Sim. E aí, o que ele passou para a gente? Ó, vamos lá. Ele falou que o fosso, ele tem aqui, além de precisar ultrapassar, um fosso de água de 3 por 3. Quando ele fala 3 por 3, seria o quadrado aqui da parte superior dele, né? Então, aqui é 3,6 metros e aqui é 3,6 metros. E de superfície de fundo, plano inclinado, com profundidade máxima de 76 centímetros. A profundidade máxima dele aqui. E aí ele quer o volume.
Vocês concordam que esse prisma é um prisma de base triangular? Ó? Esse triângulo retângulo aqui da frente e o triângulo retângulo lá do fundo, eles que vão ser a base do meu prisma. Essa daqui que seria a minha base. Tá claro isso? E aí, ó, é como se ele tivesse em pezinho. Porque se eu pego isso daqui e giro, né? Vocês conseguem ter a visão do prisma em pé. É que ele está deitadinho ali no caso. Então, esse daqui seria a minha base. Então, para a gente calcular o volume desse carinha aqui, ó, eu vou ter que fazer a área da base, que seria a área desse triângulo, vezes a altura do prisma, que seria esse 3,6 aqui, ó, que seria a distância entre os dois triângulos, que é a distância entre as duas bases. E aí ele quer que faça isso em decímetros cúbicos. Então, vamos passar metros e centímetros, tudo para decímetro. Tá? Então, ó, metro, decímetro, centímetro. 3,6 metros vai dar 36 decímetros. E 76 centímetros é 7,6 decímetros. Então, vamos lá. Como é que fica a área da base? Quando é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Triângulo retângulo, galera, não esquece que um cateto é a base, seria o 7,6, e o outro cateto, que é o 3,6, seria a altura. E aí eu vou dividir por 2. Então, a área da base vai ser, vamos lá, ó, 7,6 dividido por 2 vai dar 3,8 vezes 3,6. Então, a área da base vai ser, vou usar a calculadora aqui para me ajudar, 3,8, só para ganhar tempo, 3,6, que eu estou acabando aqui já. É sobre 36, não é, Bisteca? Oi, meu amor, desculpa, eu errei. Não é vezes 36 em decímetros cúbicos? Ah, é verdade, obrigado. Não tem aqui o ponto. A gente passou, né? Eu peguei o 7,6 e peguei 1 metro ali, é verdade. A área da base deu quanto aqui, ó? Vai dar 136,8 decímetros quadrados. Então, o volume vai ser 136,8 vezes 36. R$ 4.924,8 decímetros cúbicos, que é litro, né? É isso. Acabamos o prisma. Eu acabei em cima da hora, hein? É até 1h25 mesmo, né? É sim. Ah, tá. Beleza. Dando tempinho aí, só para vocês tirarem print, ou terminar de copiar. Vou dar um tchauzinho para vocês. Esse eu tirei print desse. Teria como você voltar naquela questão da escada de novo para mim, por favor, para eu tirar print? Ou voltei. Tudo bem? Muito obrigada, Bisteca. De nada. Meus amores, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijão no coração de todos. Obrigada, Bisteca. Fiquem com Deus aí. Boa sexta, bom final de semana. E até semana que vem. Tchau, galera. Beijão. Beijão, Bisteca. Boa semana, viu? Para vocês também. Tchau.